Meu nome é Sérgio Martins, eu tenho um blog que chama InfoLondres. É um blog onde eu dou informação a respeito de Londres, né, porque muitas pessoas que querem vir a Londres como estudante ou como turista, ou para morar aqui, para trabalhar aqui na cidade, elas têm muitas dúvidas com relação à cidade. Como funciona a cidade, como funciona o metrô, como funciona os ônibus, onde ficam os principais pontos turísticos, como alugar um quarto, enfim, muitas dúvidas, principalmente quem vai passar mais tempo na cidade ou resolveu morar aqui por um período. E eu fiz esse blog justamente para encaminhar essas pessoas no sentido de resolver os seus problemas com relação à imigração, moradia e estadia na cidade. E eu dou também algumas dicas de inglês, que eu coloco os vídeos nesse blog, dando dicas de inglês. Eu também sou estudante de inglês, sempre estou estudando, e o que eu tenho aprendido eu passo para vocês através de dicas, através desses vídeos. Eu costumo dizer que o inglês você tem que ouvir muito para você aprender, não basta só gramática. Na verdade, a gramática é o menos importante. O mais importante é você ouvir, repetir, responder em inglês. Sempre ouvindo muito, principalmente filmes, pessoas falando, jornais, telejornais. Você deve praticar mais ouvir a língua, porque você vai aprender mais rápido quanto mais você ouvir. Mas essas dicas que eu dou já ajudam um pouco para quem já tem uma base na língua. Minhas dicas são variadas, não tem nenhum nível, desde o nível básico, intermediário, alguma coisa do avançado. São dicas assim, esporádicas. Eu pego as dúvidas que eu tenho, e assim que eu consigo resolvê-las, eu faço uma dica passando essa informação para vocês. A dica de hoje, eu vou falar para vocês a diferença entre still, yet e already. São três advérbios muito usados em inglês, na língua inglesa. O primeiro é still. Still dá uma noção de andamento, uma coisa que não acabou ainda, que continua acontecendo. Então ela precisa ser acabada, que ela dá um sentido de continuação à ação ou ao estado. Quer dizer, eu continuo fazendo isso ainda, ou eu ainda estou nesse estado. Então dá um sentido de continuação, still. Yet significa ainda, mas no sentido negativo, e em interrogativas também. Raramente você vai ver o yet em afirmativas. Ele é usado mais em interrogativas e em respostas negativas. Already significa já. Dá o sentido de alguma coisa que feita ou acontecida antes do tempo esperado, né? Então ele significa já. Eu vou dar alguns exemplos de cada um deles para que você possa assimilar melhor o significado deles. Vamos ao exemplo 1. Exemplo 1. Still. Uma coisa ainda em andamento, algo que não acabou e ainda precisa acabar. Precisa ser acabado, né? Dando um sentido de continuação a uma ação ou a um estado. Exemplo. Are you still married to him? Você continua casado com ele? No sentido de continuar. Você ainda está casado com ele? You still married. Então, o still dá um sentido de continuação. O segundo exemplo. Is she still unemployed? Ou seja, ela está ainda desempregada? Quer dizer, ela continua desempregada? Então, esse still deixa bem claro esse significado, esse sentido de continuação. O terceiro exemplo. I'm still living with my parents. Quer dizer, eu ainda estou vivendo com os meus pais. Esse I am é uma contração em inglês. Se coloca apóstrofo e coloca só uma letra, M, a última letra na frente. Isso significa I am. Mas para abreviar essa expressão,
No inglês, a gente usa essa contração. Futuramente eu vou fazer um vídeo com relação a contrações em inglês. Então a gente costuma abreviar principalmente no inglês informal. No inglês formal de negócios, não costuma usar contrações, mas no inglês informal se usa muito contrações. Vamos agora para o próximo exemplo. O exemplo agora é yet, ainda, usado mais no sentido negativo e em interrogativas, às vezes em afirmativas. O primeiro exemplo. Is dinner ready yet? I am starving. No, it's not ready yet. Ou seja, o jantar está pronto já? Eu estou faminto. A resposta: não, ele não está pronto ainda. Yet, no sentido negativo. Então é usado na pergunta, né? Is dinner ready yet? Quer dizer, na pergunta, e respondido no sentido negativo. No, it's not ready yet. Então o yet é usado um ainda no sentido negativo. Segundo exemplo. I've yet to speak to my teacher about the lesson. Então aí ele é usado no sentido afirmativo. Você não vai ver muito ele usado em sentenças afirmativas, mas ele é usado também de maneira afirmativa. Terceiro exemplo. Has she finished yet? No, she hasn't finished yet. Então, ela já acabou? Não, ela não acabou ainda. Então, no sentido negativo, ainda no sentido negativo. Então, significa o ainda no sentido negativo. Mais uma vez aqui, foi usado contrações, né? Esse it aqui, na verdade, é it is. Com a contração fica it's. I've, I have. A gente usa a contração I've. Aqui embaixo tem she hasn't. Na verdade é she has not. Então a gente usa a contração she hasn't. Então vamos agora para o próximo exemplo, que eu acho que é o último exemplo. Esse último exemplo é already, significa já, dando sentido de alguma coisa feita ou que acontece antes do tempo esperado. Você não estava esperando e a coisa já foi feita, already. O primeiro exemplo. When do you expect Polly to arrive? She is already here. A pessoa pergunta quando você espera Polly chegar e outra pessoa responde, ela já está aqui. Então, é uma coisa que aconteceu antes do esperado. A pessoa que perguntou não sabia e a pessoa que respondeu a pergunta avisa essa pessoa que ela já está aqui antes do esperado. Então, she is already here. Com a contração she is, usada a contração she's. Segundo exemplo. Have you finished the typing already? A resposta: yes, I finished it about 5 minutes ago. Então aqui não tem o already na resposta, tem o already na pergunta. Você já acabou de digitar? E a pessoa responde: sim, eu já acabei há 5 minutos atrás. Então o already aí foi usado na interrogativa, a pessoa que perguntou se ela já terminou de digitar. Então foi usado o already na pergunta. Terceiro exemplo. Can you help me move those chairs? A resposta: I've already moved them. Ou seja, a pessoa pediu uma ajuda, né? Você pode me ajudar a mover aquelas cadeiras? E a outra pessoa responde: eu já fiz o serviço, eu já movi as cadeiras. Então, é uma coisa que acontece antes do esperado. Então, é nesse sentido que é usado already. Esse I've e I have está de maneira abreviada. I've, que é a contração, que é usado muito em inglês, contrações. É isso que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês quiserem visitar o meu blog, lá no meu blog tem todos os vídeos que eu faço, não só em inglês, mas falando sobre a cidade. Tem muitas informações
é tanto escrita como em vídeos. Se vocês quiserem assinar esse canal, vocês podem receber os meus vídeos por e-mail. Assim que eu postar um novo vídeo, você receberá automaticamente no seu e-mail. Se você tiver alguma dúvida com relação ao inglês, quiser mandar para mim através do meu blog, eu posso fazer um vídeo tendo como base a sua dúvida. E fica até mais fácil para mim fazer novas dicas. O meu nome é Sérgio Martins, meu blog é www.infolondres.com.br. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto ou qualquer outro assunto abordado no meu blog, é só entrar em contato comigo pela página Fale Comigo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Tchau!